Estamos a um ano das eleições de 2014 e o Tribunal Regional Eleitoral aqui no estado tem cerca de 70 processos pendentes pela Justiça Eleitoral ainda das eleições de 2012. A lei das eleições determina prazo máximo de um ano para julgamento dos processos. Vamos acompanhar o que disse o TRE na matéria especial de Joelson Braga e Luiz Carlos. A Justiça Eleitoral brasileira é um ramo especializado do Poder Judiciário com atuação em 3 esferas. Jurisdicional, onde julga questões eleitorais. Administrativa, na qual organiza eleições. E regulamentar, em que elabora normas referentes ao processo eleitoral. Mas desde 1997, com a vigência da Lei 9.504, a famosa Lei das Eleições, houve um aumento na busca pela justiça eleitoral. Como não há juízes exclusivos para julgar as pendências eleitorais, houve uma sobrecarga aos magistrados. Este é um dos motivos na demora para julgar processos, além, é claro, das próprias formalidades legais. Por causa da estrutura que nós temos, a maneira de conduzir os processos. Ainda há pouco, conversando antes da gravação, você me perguntava por que tem muitas coisas tolas, idiotas, fúteis, que chegam às barras da justiça e por que a gente não impede isso? E o que eu te respondi? Que se qualquer juiz fizer isso, ele vai ensejar embargo de declaração, agravos e um monte de coisas que a população nem entende, mas que significam recursos, recorre. E algumas dessas coisinhas têm chegado até o Supremo Tribunal Federal. Então, a fonte de tudo isso é mais a litigiosidade assim vulgar, tola, qualquer coisa, um litígio. A Lei das Eleições prevê prazo limite de 1 ano para que um processo seja concluído pela Justiça Eleitoral, mas isso nem sempre acontece. Veja por quê. Em caso de eleição municipal, o processo é ajuizado no fórum da própria cidade onde ocorreu a suspeita de fraude. Após o julgamento, as partes envolvidas podem recorrer. Aí cabe ao Tribunal Regional Eleitoral julgar os recursos. Dessas decisões, cabem novos recursos e o processo vai parar no Tribunal Superior Eleitoral. Se a ação se referir a questões constitucionais, poderá chegar ao Supremo Tribunal Federal. O caminho é longo e demora. Com certeza, mas assim, nós que estamos vivendo no pulmão, no coração da Justiça Eleitoral, porque eu milito na Justiça Eleitoral, eu posso assim dizer que a população ela tem o sentimento de que a justiça é morosa, mas muitas das vezes são braços fora da justiça que permitem com que ocorra essa morosidade. Atualmente, dos 113 processos recebidos pela Justiça Eleitoral maranhense, referente às eleições de 2013, 70 estão pendentes. Existem até processos da eleição de 2010 e ainda não foram concluídos. Mas a lei permite o atraso em casos justificáveis. Porém, existem punições para alguns descumprimentos. Olha, a lei coloca que isso pode constar do assentamento funcional dele, que ele pode ser chamado a responder em caso extremo, que, como eu falei, ele pode vir a ser afastado das suas funções. Aqui na Justiça Eleitoral chegaram ainda 56 recursos contra a expedição de diplomas. Desse total, até agora, apenas 14 foram julgados. Existem 49 municípios esperando o julgamento dessas ações. Entre esses municípios estão São Luís, Raposa, Bacabeira, Viana e Caxias. E bem provável que o prazo de 1 ano não será cumprido. Mas apesar da demora, muitos casos são julgados e gestores públicos têm sido punidos. Uma prova de que a deusa da justiça está de olhos vendados, mas atenta a tudo.